Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Rotina DC. Hoje vamos falar sobre uma das discussões mais clássicas do mundo das armas. Afinal, para a defesa pessoal, é melhor escolher um revólver ou uma pistola? Muita gente acha que a resposta é simples, mas não é. Cada plataforma tem vantagens, limitações e exige nível diferente de treinamento. Neste vídeo eu vou te mostrar por que o revólver dominou o mercado durante décadas e por que as pistolas ganharam tanto espaço a partir dos anos 80. E principalmente, qual delas pode fazer mais sentido para a sua realidade. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o like. Se aparecer a opção, hype o vídeo e bora para a vinheta. Para entender essa escolha, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Durante as décadas de 70 e 80, o revólver era a arma curta mais comum, tanto entre civis quanto entre forças policiais em vários países, especialmente nos Estados Unidos. E isso não aconteceu por acaso. O revólver, principalmente no calibre 38 e o 357 Magnum, era considerado extremamente simples de operar e confiável. Desde sempre, as pistolas semiautomáticas exigiram mais treinamento para uso seguro e eficiente. Além disso, a confiabilidade das pistolas semiautomáticas evoluiu muito ao longo das décadas. Hoje, pistolas modernas de fabricantes consolidados são extremamente confiáveis, quando usadas com munição adequada e manutenção correta. Mas nos anos 70 e 80, o revólver era visto por muitos como opção mais simples e previsível, tanto para policiais quanto para o cidadão civil. Era fácil demais encontrar um revólver na casa dos pais dos nossos amigos. Mas quantos tinham pistolas? Poucos, né? Normalmente era a famosa 765 ou 32 ACP. A xodó dos brasileiros nos anos 80 era a Taurus PT-57 com capacidade 12+1. Na época, era o calibre de pistola mais forte permitido pela legislação, só depois que foi liberado o 380, que é muito usado até hoje. Uma das principais vantagens do revólver é a simplicidade operacional. Se uma munição falhar, por exemplo, em muitos casos, basta acionar o gatilho novamente para girar o tambor e alinhar uma nova munição na câmara. Quantas vezes a gente assistiu vídeos de reações armadas onde a vítima fica apertando o gatilho da pistola, muitas vezes com ela travada, não é o caso da Glock, não tem trava, mas muitas pistolas como a PT 940, 938, a própria Imbel 1911, né, possui trava, então às vezes na reação armada o cidadão saca a arma e esquece que tem que destravar, né, por falta de memória muscular, falta de treinamento, e fica apertando o gatilho esperando que o disparo saia. E isso é um instinto natural. Se eu apertei o gatilho e ele não fez BUM, eu aperto novamente. Mas na pistola não funciona assim. É por isso que o revólver ainda é a escolha de muitas pessoas. Por quê? Apertei uma vez. Opa, não fez BUM. O que eu preciso fazer? Aperto novamente. E ele vai ciclar e vai colocar uma outra munição na câmara. Até aquela munição que negou no primeiro disparo, ela pode funcionar num segundo. No revólver, normalmente, a pane que dá é a pane de nega. Então você aperta, o percussor bate na espoleta, amassa a espoleta, mas não deflagra. Então você aperta de novo. Já na pistola não. Aqui você tem inúmeras panes que podem acontecer. Dupla alimentação, chaminé, trancamento, enfim, são várias panes. A maioria delas a gente resolve com o famoso tapa-golpe, que é o quê? Eu dou um tapa, se o carregador estiver mal inserido, insiro ele corretamente e dou um golpe. Com o golpe eu tiro aquela munição ou aquela pane que está dando problema e insiro uma nova. Mas isso requer treinamento. E na hora do sanhaço, na hora do desespero, muitas pessoas esquecem e não conseguem. Colam as placas e ficam ali, apertando o gatilho, esperando que alguma coisa aconteça e nada acontece. E esse talvez seja um dos motivos pelo qual o revólver reinou por tanto tempo. A preparação de quem decide usar uma pistola tem que ser muito maior e mais constante do que quem decide usar um revólver. O revólver, você coloca ele em cima de uma estante, de um guarda-roupa, no cofre, e você pode deixar ele lá por meses, até anos, e quando você precisar dele, ele vai funcionar. A pistola não. A pistola demanda manutenção, a pistola requer muito mais cuidado e muito mais treinamento para você operar ela, principalmente na situação de uma pane. Um outro ponto importante é que o revólver pode ser mais tolerante a diferentes tipos de munição.
já que não depende da energia do disparo para ciclar a arma. Então, por exemplo, a pistola depende da energia do disparo para ciclar a arma. O revólver não. Então, independente da munição que você use nele, ele vai disparar e vai trabalhar da mesma forma. Você vai ter diferenças no recuo por causa do peso da ponta, se a munição é mais P, mas o revólver em si ele vai funcionar normalmente. E aqui agora eu quero tocar numa ferida. Me responda aí nos comentários com sinceridade. Você treina com a mesma munição que você usa para defesa, ou você treina com uma munição e a sua munição para defesa é outra, e você nem sabe se a munição que você está utilizando para defesa na sua arma vai funcionar direito na sua arma? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu tenho aqui algumas munições para a gente conversar. Normalmente a gente treina com isso aqui, uma munição recarregada, ponta ogival, 124 grains, que é a mesma da ETOG, da CBC. Ponto ogival, jaquetada total, 124 grains, que é uma munição barata. Você vai pagar 5, 6, 7 reais cada munição dessa. Mas muita gente treina com essa e na hora de colocar no carregador para defesa, para sair na rua, enfim, para defender sua família, coloca uma munição dessa aqui. Essa aqui, para mim, e por muitos especialistas em balística, é a melhor munição que nós temos hoje no Brasil. É a Bonded 147 grains. Ela tem o núcleo soldado, ela não perde massa, ela expande, faz aquela flor sem perder, sem fragmentar. Então, assim, uma munição excelente. Só que é uma munição que custa mais ou menos 18, 19, 20 reais cada uma. Aí o cara fica com dó, né? O atirador, ele fica com dó de gastar uma munição dessa. Mas ele tem que pensar o seguinte, o funcionamento da arma fica completamente diferente de uma munição de 124 grains. No caso, essa aqui é uma Federal, uma importada de 124 grains, que é a mesma coisa que a ETOG de 124 grains da CBC. Essa aqui também é uma importada da Federal, eu uso muito ela. Essa aqui é a Federal ponta plana de 147 grains. Essa munição é excelente, tem uma excelente penetração, inclusive ela nos testes que eu assisti dela, ela ultrapassou o limite do FBI, então assim, é uma munição até um pouco perigosa de ser usada, digamos assim, por causa de efeitos colaterais. Pegar o espírito da coisa? É isso. Agora, independente da sua escolha, se vai ser revólver ou pistola, existe um acessório que eu considero indispensável. Se você vai pagar 5 mil reais em um revólver, que é o que está custando hoje um RT85 desse aqui, 4.500, 5 mil reais, você precisa já separar 400, 500 reais para comprar um bom coldre. Não tem como você utilizar uma arma para defesa sem um bom coldre. Isso precisa entrar. E o coldre você compra assim como arma uma vez só. Então tem que fazer um investimento em um bom coldre. Esse meu revólver, por muito tempo eu usei coldres ruins nele. E agora, assim como o da pistola, eu tô com um coldre da Sabre, que é um coldre excelente. Vou mostrar em detalhes para vocês aqui. Olha que charme que ficou o bulldoguinho no coldre. Olha a retenção dele que legal também, ó. Ficou muito bom. Ele também tem aquela tecnologia do offset, que eu já mostrei para vocês no review do coldre aqui do meu sidecar, que é aquela tecnologia que a arma, o ferrolho da arma aqui, não encosta no coldre. A retenção fica apenas aqui no guarda-mato. Eu vou deixar o link para vocês do review. Esse vídeo ficou bem legal, eu falo bastante desse coldre. E agora eu tenho um também da mesma marca, da Sabre, agora para o meu revólver. Então, olha que bacana. Primeiro, ele protege toda a parte metálica da arma. Então aqui é a borracha, em alguns revólveres vai ser madeira, mas olha só, ele protege toda a parte metálica da arma para não ter contato com o corpo, para não oxidar, porque isso aqui, esse meu principalmente, esse aqui, que é o fosco, arranha muito fácil, oxida muito fácil, tem que tomar muito cuidado. E o outro lado aqui, ele cobre também, ó, tanto aqui quanto aqui, ele cobre completamente o gatilho, então você faz o saque dela aqui com segurança, você faz o saque com segurança, sem correr risco de colocar o dedo no gatilho na hora do saque. Vou mostrar para vocês agora, né, como que ficou o meu coldre agora de revólver na cinta. Ele tem o clipe aqui da mesma forma que o outro que eu mostrei para vocês, então ele não vai causar aqueles furos na camisa. Ele tem também o flap. Esse flap ele serve para aproximar a empunhadura contra o corpo, melhorando o processo na hora de velar. Vou montar para vocês aqui. Eu achei o do revólver um pouquinho mais difícil de colocar no corpo, mas não é tanto não. Você precisa, óbvio, de um bom cinto, um cinto largo. Esse aqui
é de 40 milímetros e é um cinto firme, então você tem que ter um bom cinto. Até agora foi mais fácil. Tô pegando a manha já, tô pegando o jeito. E pronto. Agora, olha isso aqui. Só nem se apertar a camisa, não parece que tem alguma coisa aqui. Né? A parte legal também do couro de Kydex, que você consegue retirar o equipamento com uma mão. E com uma mão também, mesmo se você tiver com uma mão ocupada, você consegue devolver o equipamento para o seu coldre. Então, tá aí o dia que eu quero sair mais leve, com um porte muito mais velado do que com a pistola. O revólver, um RT85S, um revólver, um bulldoguinho, né? É uma excelente opção também. Um outro ponto importante, a gente está falando aqui de usar revólver para defesa. Mas aí eu devo comprar esse aqui, que esse aqui é um RT85S, 5 disparos, com cano de 2 polegadas. Eu devo usar esse? Eu não usaria. Se eu fosse comprar um revólver hoje, pensando em defesa, eu compraria o Taurus RT66C, o Combat. Ele tem um cano um pouco maior, de 3 polegadas, então você vai ter uma precisão maior, um controle maior, e ele vem com 7 de capacidade, que esse aqui é um dos grandes problemas do revólver para defesa por causa da capacidade muito pequena, dificuldade em fazer uma recarga diferente da pistola, que eu tenho aqui 15 mais 1, nesse caso que eu tenho um carregador 17, eu tiro um carregador em poucos segundos, 1, 2 segundos, eu consigo fazer uma recarga e tenho mais 17 munições para continuar combatendo. O revólver não, a gente sabe que o revólver tem essa limitação. Então, se eu tenho a opção, eu hoje pegaria o RT66, que ele vem com um cano um pouco maior, com uma capacidade para 7 disparos também no calibre 38, e uma coisa bem legal é que ele não tem o cão, esse cão aqui aparente, ou seja, ele só vai funcionar em dupla ação, você não vai ter, ou ação dupla, você não vai ter a opção de trabalhar em ação simples, como nesse aqui. Isso aqui é um empecilho na hora do saque. É muito comum isso aqui enroscar na roupa, e aí você fica numa situação delicada. Na hora que você vai fazer o saque, ele enrosca na roupa, na camiseta, na sua jaqueta. Então ele é liso aqui, estou mostrando imagens para vocês aí, ele é liso aqui e ele não tem esse cão aparente aqui. Então hoje, para defesa, calibre permitido, calibre 38, eu escolheria o RT66 Combat. Bom, e a nossa conclusão aqui. Então qual eu escolheria para defesa? Pistola ou revólver? Se a pessoa busca simplicidade, facilidade de operação e não pretende dedicar muito tempo para treinamento, o revólver pode ser uma boa escolha. Agora, se a pessoa está disposta a treinar regularmente, aprender a lidar com panes e manter a arma em perfeitas condições, a pistola oferece vantagens importantes, principalmente na questão da capacidade. No final das contas, a melhor arma para a defesa pessoal não é a que está na moda, é aquela que você consegue operar com segurança. E se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no Rotina DC e comenta aqui embaixo. Você escolheria um revólver ou uma pistola para a defesa pessoal? Eu quero saber a sua opinião. Até o próximo vídeo, pessoal. Forte abraço.